Estamos felizes com Jesus. A Bíblia nos fala de uma história de duas irmãs que convidou Jesus para estar em sua casa. Uma estava muito agitada com os afazeres, preocupada com as coisas que deveriam ser feitas. E Maria, uma era Marta, a outra Maria. Maria estava preocupada em ouvir a voz de Jesus. E aí Marta achou que Maria estava errada. Falou assim: não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordene, pois, que venha ajudar-me. Aí Jesus respondeu para Marta: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Marta estava preocupada com o corpo físico, alimentar o corpo físico, e Maria estava preocupada em alimentar o corpo espiritual. Porque quando Jesus falava, eram palavras de vida, eram palavras de restauração, palavras que penetrariam o seu coração, que jamais será tirada. Ainda que venham as lutas, ainda que venham as preocupações, não será tirado dela. Mas ela escolheu a boa parte. Para você deixar a palavra penetrar no seu coração, a palavra reinar na sua vida, você tem que escolher a boa parte. O que é escolher a boa parte? Deixar os problemas, a ansiedade, as preocupações no altar do Senhor, se derramar diante do altar do Senhor e falar: eu escolho Deus nessa noite. Eu não escolho os problemas, as dificuldades, o que aconteceu no meu dia, as tristezas que foram jogadas no meu coração. Não, eu quero me esvaziar nessa noite, porque eu escolho Deus, escolho a boa parte, eu escolho estar na presença do Senhor. Essa escolha também é cada um de nós. Escolha a boa parte, meu querido. Quando você escolher a boa parte, a sua vida será restaurada, você será liberto, você será renovado, e nada neste mundo será tirado de você, porque você está firmado na palavra viva, eficaz e agradável. Nessa noite, estenda as suas mãos e fala: Senhor, eu escolho a Senhor nessa noite. Eu quero me esvaziar de mim nessa noite. Não quero que nada neste mundo venha me atrapalhar de te adorar, de te cultuar, de sentir, porque eu escolho a tua presença, escolho estar na vontade do Senhor Jesus Cristo. Oh Senhor, ajude-nos, Senhor, a esvaziar o nosso coração da ansiedade, das preocupações, dos problemas que muitas vezes vêm na nossa mente. Não, Senhor, eu quero escolher a tua presença, quero estar diante dos teus pés e adorar em espírito e em verdade, porque em ti, Senhor, nada neste mundo é impossível, porque só tu, Senhor, tem palavras de vida eterna, palavras que restauram, palavras que vêm ressuscitar sonhos e projetos. Oh, trabalha nos nossos corações, Senhor. Muitas vezes falamos: é um culto bíblico. Não é simples um culto bíblico, é um culto de vida, é um culto de onde a semente é lançada e a florescer, e a frutificar, e a permanecer. Oh, te adoramos, Senhor. Por isso, vem estar conosco nessa noite. Vem estar conosco, Pai, porque queremos que os nossos olhos estejam voltados somente para Ti, Senhor. Somente para Ti, Senhor. Somente para Ti. Vamos adorar o nome do Senhor. Ele é santo. Aleluia.
Eu não vou viver pelo que vejo, e eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás, e tudo pode se realizar. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Aleluia. Santo é o Senhor. Eu não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto. E eu sei que comigo sempre está. Eu tudo pode se realizar. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Te louvamos, Senhor. Aleluia. Declare nessa noite: crente, 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 Jesus. Crente, 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 Jesus. Crente, crente, oh. Crente, crente, Jesus. Crente, 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 Jesus. Aplaude o nome do Senhor. Nós cremos em Ti, Senhor, porque nada é impossível. Ah, Senhor, enche os nossos corações, Pai. Vem com as Tuas bênçãos. Provoque em nossos corações toda sorte de bênção sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo. Oh, Te louvamos, Senhor. Aleluia. Por onde eu for, a Tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada é minha saída, bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Declare: prosperarei, transbordarei, os meus celeiros certamente se encherão. A minha casa terá sempre Tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei, pois sobre mim há uma promessa. Declare: prosperarei, transbordarei, pra direita, pra esquerda, à minha frente e para trás. Pra direita, à minha esquerda, à minha frente e para trás, por todo lado. Sou abençoado.
bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Declare nessa noite: prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherá. A minha casa terá sempre uma provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei. Pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Pra direita, pra esquerda, à minha frente e para trás. Pra direita, pra esquerda, à minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado. Em tudo que eu faço, sou abençoado. Profetiza na vida do seu irmão. Toda sorte de bênção o Senhor preparou para nós. E em toda, declare, eu sou mais do que vencedor. Por todo lado, sou abençoado. Em tudo que eu faço, sou abençoado. Por todo lado, sou abençoado. Em tudo que eu faço, sou abençoado. Aleluia! Somos abençoados, porque Jesus conquistou na cruz. É direito nosso, é nossa herança. Ele derramou isso em nossas vidas. Lá na cruz do Calvário, Ele pagou um alto preço para nós sermos abençoados. Nós estamos aqui hoje com essa liberdade de servir a Ele. Vamos declarar. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas venas pra receber e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. todas as bênçãos de Deus pra nós tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas venas pra receber e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós Do que o que está no mundo. bem Maior é o que está em nós. do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo.
seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Diga quanto você o ama. Quanto você precisa. Queremos, Senhor, nos derramar, Jesus, de nós mesmos. Esvaziar de nós mesmos, Pai. E ser cheio do Teu Espírito. Ser cheio da Tua presença. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Sim, meu Deus. Venha nos encher da Tua presença. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na verde e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e um produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, Todavia me alegrarei. todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela. Eu creio em Ti, Jesus. Eu creio, Eu creio em Ti. eu creio. Eu creio que não estou sozinho nessa luta. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Aleluia. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na verde, O produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na verde, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Cremos em Ti, Jesus. Cremos que não estamos sozinhos na luta. Ainda que passamos por momentos de dores, ainda que passamos por momentos de tribulações, essa palavra está dizendo: nos alegramos no Senhor, porque Ele está conosco. Aleluia.
Ele não nos abandona, Ele não se afasta, mas está sempre segurando em nossas mãos e falando: vai na fé que você vai conseguir, vai na fé porque eu estou contigo. Se as forças se acabarem, eu sou a tua força. Se a alegria faltar, eu sou a tua alegria. Se faltar um amigo, eu sou teu amigo. Estou aqui para o que deve é. Oh, te louvamos, Senhor. Te adoramos, Senhor, porque tu és grandioso, Deus tremendo, forte, grandioso e misericordioso. Aleluia, aleluia. Santo, santo é o Senhor. Santo, santo é o Senhor. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, Todavia me alegrarei. 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 O Senhor é o Deus da minha força, Ele é o meu refúgio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja Fruto na vide, e o produto da oliveira, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. te amamos, Senhor, te adoro, Senhor. Amém. Glória a Deus. Nesse momento você vai apresentar o seu dízimo, a sua oferta, consagrar ao Senhor, pedir a irmã Lourdes para estar junto com você, orando, consagrando ao Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu santo e poderoso nome. Te agradecemos por tudo, ó Pai querido, que até nesse momento o Senhor tem caminhado conosco. Que o Senhor, Pai querido, olha para nós com o teu olhar de misericórdia, Senhor. Continua com as tuas mãos estendidas sobre nós, sobre este lugar, sobre o teu povo, Senhor, que entrou por essas portas, ó Pai querido. Meu Deus, que o Senhor possa abrir nossa mente, nosso coração, para que nós possamos aprender mais e mais do Senhor, Deus. Neste momento, ó Deus, nós colocamos nas nossas mãos, teu povo coloca, Senhor, nas tuas mãos, para devolver a Ti aquilo que não é nosso, Pai, não é deles, mas que é o que o Senhor deu, Pai querido, com o suor do rosto deles, Pai. Que eles possam trazer, Deus querido, ao teu altar, devolver os dízimos e a oferta, entregar a Ti, Senhor. Que os corações sejam, Deus querido, contemplados, abertos. Meu Deus, que o Senhor esteja contrito aqui neste lugar, Senhor. Continue, Deus, a Tua presença conosco, ó Pai, em todos os momentos da nossa vida, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua presença neste lugar, Senhor. Podemos sentir o Senhor, Deus querido, desde quando nós entramos por estas portas, Pai. Que nós possamos continuar, Deus, recebendo do Senhor o milagre que vem de Ti no Teu altar, Senhor. Meu Deus, muito obrigado por tudo, Senhor. Obrigado, Deus, nós te entregamos nas Tuas mãos. Sabemos que o Senhor irá receber como cheiro suave a Ti, Jesus. Continue, Deus, abrindo as portas e as comportas do céu para nossas vidas, dando-nos força, nos capacitando, nos ajudando no caminhar, Senhor. Mesmo que tenha dor, mas que nós possamos nos erguer, Senhor, e continuar lutando para, sim, Deus querido, caminhar contigo, ó Deus querido. Muito obrigado, Jesus. Amém, Jesus. Estaremos louvando com essa canção. Você tem a liberdade de trazer seu dízimo, a sua oferta ao Senhor. Eis-me aqui outra vez diante de Ti. Abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Esse é o Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim, ausente. O teu toque, por tua bondade, liberta o meu ser no calor deste lugar.
que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero, nesta oportunidade que vocês estão ficando de pé, você sai do seu lugar e cumprimente aí quem está do seu lado com a paz do Senhor Jesus. Dê um aperto de mão, um abraço. Diga-se, olha, que bom que você veio, que bom que você está aqui. Deus tem uma palavra para a sua vida. Isso, sai do seu lugar, não fica aí parado, não. Dê um aperto de mão, um abraço. Glória a Deus, nosso Deus, Ele é bom e nós temos motivos para alegrarmos na Sua presença. Aleluia. Colocou aí? Desliga tudo lá, descer sua guitarra. Vai sentar, Leandro. Vai sentar. Ai, ai, ai. Amém, amém, glória a Deus, aleluia. Igreja, irmão, só serve para ser assim, se não for assim, não é igreja. Igreja é um lugar de pessoas, por serem lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro, pessoas que são alegres, que estão felizes com o Senhor Jesus. Tem um povo que tem motivo para se alegrar, somos nós, irmãos. Amém? Somos nós que fomos alcançados pela graça. Então, não deixe que nada roube a sua alegria, que nada tire a sua atenção, que você esteja pleno neste lugar de glória, nessa atmosfera aonde ela é constituída pela presença dos santos, pela presença de cada um, e nesta unidade, nesta comunhão, Deus, Ele ordena a sua bênção. Olha que coisa gloriosa, né? Deus ordena a bênção aonde há comunhão e não aonde há confusão. Irmãos, nós vamos hoje começarmos um estudo aqui da carta aos Efésios. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí em aos Efésios, carta aos Efésios, e nós vamos aprender algumas coisas com esta carta, que é uma das cartas mais extraordinárias em toda a Bíblia, escrita pelo apóstolo Paulo, porque ela é de uma clareza muito grande e nos dá a oportunidade de entendermos quem nós somos em Cristo Jesus. Como eu tenho dito aqui, já há um bom tempo, nós precisamos de entender que nós temos duas identidades.
uma identidade natural e uma identidade espiritual. E a grande questão é que há muitas pessoas que não sabem ainda da sua identidade natural, muito menos da sua identidade espiritual. Quando não se sabe quem quem você é, você se torna qualquer coisa, dependendo do ambiente e dependendo das pessoas que te influenciam. E quando você sabe quem você é, aí sim, você não é levado, né, por nenhum vento de doutrina, você tem convicção no seu coração. Mas mais do que isso também, a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos de aprender e desenvolver isso, a nossa identidade espiritual. E essa carta aqui de Paulo aos Efésios é uma carta que mostra isso para nós, porque ele fala que nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Significa que nós temos uma identidade no reino de Deus. E isso faz toda a diferença, porque o mundo espiritual ele é mais real do que o mundo físico. Há quem não acredite nisso, mas o mundo espiritual ele é mais real do que o mundo físico. Na verdade, o mundo físico só existe por causa do espiritual, porque antes de existir o físico, sempre existiu, né? Deus sempre existiu, e as coisas espirituais, o seu reino sempre existiu. Então, de maneira que o que nós temos aqui só existe por causa deste reino do Espírito. Então, nós precisamos de entender que nós temos uma identidade, Cristo, assim, né, nos fez, nos ortogou, nos deu essa autoridade. E quando você entende quem você é no mundo espiritual, irmãos, você já não é mais chacota de demônio, né, inferno, você não teme mais nada nesta vida, você não teme mais o diabo, porque você sabe que ele está vencido na cruz do Calvário, e você em Cristo Jesus é mais do que vencedor. Amém? Amém, irmãos? Os demônios sabem disso, os demônios sabem. E que aonde você está, né, nós não estamos presos justamente a uma geografia. Espiritualmente, nós não estamos presos a esta geografia aqui, a essa esfera, que você pode ir em outras nações. Lá, você também é reconhecido pelo mundo espiritual, lá você é reconhecido pelos demônios. Por quê? Porque você tem uma identidade no mundo no reino espiritual. Então, você precisa de entender isto. Quando se entende isto, irmãos, tudo muda na sua vida. O medo sai, a intimidação cai por terra, e você consegue entender o lugar que Cristo te colocou. Quem você é, herdeiro e co-herdeiro em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. E essa carta aos Efésios, Paulo, ele fala sobre isso, ele mostra sobre isso, e nós vamos aprender um pouquinho aqui a relevância dessa carta, né, para todos nós, para quem ela foi escrita, o seu propósito, e como que essa cidade de Éfeso foi uma cidade extremamente necessária no progresso da evangelização, da abertura de igrejas, de maneira que esta cidade aqui em Éfeso era uma cidade estratégica, de aproximadamente 300 mil habitantes naquela época, onde o apóstolo Paulo, dali ele escreveu a carta aos Coríntios, dali João também morou ali por um tempo. Nós vamos ver isso aqui, nessa introdução aqui, e depois nós vamos estar lendo, pelo menos o capítulo 1, e vamos pontuar algumas coisas aqui, que nós vamos aprender. Feche os seus olhos, mesmo assentados. Pai, eu quero te apresentar, ó Deus, este momento, tua palavra, ó Deus, que será lida, e que teu Espírito, ó Deus, aplique aos nossos corações a tua palavra em nome de Jesus. É a tua palavra, ó Deus, que nos dá destino, a tua palavra que nos direciona, e a tua palavra é o alimento que nós precisamos. Então, que toda distração, ó Deus, caia por terra, que possamos, ó Deus, estar aqui de corpo, alma e espírito, e que toda semente, ó Deus, ela venha encontrar o terreno próprio, o solo adequado, para germinar e dar fruto, segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Lembrando ainda que essa igreja aqui,
em Éfeso era uma igreja extremamente madura em relação à igreja de Corinto, né, que sempre é o paralelo que nós fazemos. A igreja de Corinto, Paulo chega a dizer assim, olha, eu deixei de falar de coisas grandiosas, ou seja, vocês deixaram de aprender coisas magníficas, porque vocês não tinham capacidade ainda para poder compreender, para entender as grandezas do reino. Porque as grandezas do reino, irmãos, elas só podem ser compreendidas a partir do momento que a sua mente também ela está preparada para receber, para poder entender aquilo que está sendo ministrado. Então, na igreja de Corinto, os irmãos perderam a oportunidade, como muitas pessoas até hoje perdem a oportunidade de crescer, de ter um progresso espiritual. Por quê? Porque insistem ainda em ficar no tempo de criança, no tempo de menino, não querem crescer, não querem evoluir, não querem deixar as coisas de menino, como Paulo fala. Quando eu era menino, eu falava, eu pensava, eu agia como menino, mas como eu cresci agora, eu faço coisas de adultos. Então, o prejuízo, ele fica sendo enorme. Por quê? Porque você deixa de desfrutar daquilo que é seu. E como você não sabe o que tem, também não consegue tomar posse. Então, a igreja de Corinto, muito imatura, problemas que estavam sendo resolvidos lá, problemas cotidianos, de diz que me disse, de fofoca, problema de um irmão contra o outro, sabe? Esses pecados, até os dons espirituais, que é algo de Deus, que Deus dá, estava tendo problema por causa dos dons, porque havia uma disputa de dons. Olha, como que pode acontecer isso? Até o que é bom pode se tornar ruim se quem receber não tem a maturidade suficiente para entender a grandeza daquilo que está sendo entregue. Então, havia até disputa, e Paulo teve que ensinar, espera lá, não é assim, quando o irmão levantar em línguas estranhas ou em profecia, o outro, o ditado, quando um burro fala, o outro faz o quê? Baixa a orelha, não é isso? É o ditado do mundo, diz assim, quando um burro fala, o outro baixa a orelha. Mas Paulo falou assim, olha, quando o irmão estiver falando, se é para a igreja, é para entendimento, então todo mundo vamos escutar o que está sendo dito. Ok? Depois, ok, se um outro tiver profecia, também que se manifeste, mas havia uma confusão. Agora, já aqui em Éfeso, não. Éfeso, Paulo começa a falar de coisas gloriosas. Paulo fala de onde nós estamos, quem nós somos em Cristo Jesus. Ele fala do nosso futuro, ele fala dos reinos vindouros, ele fala de potestades, hostes, ele vai falando de camadas espirituais, que existem. Ele vai falando de como vencer isso, ele fala de como nos comportarmos como cidadão, como filho, como pai, como mãe, como patrão, como empregado, e, sobretudo, como viver em igreja, a unidade da igreja. Tem um capítulo exclusivo para falar sobre a unidade da igreja, e ele fala sobre a importância que é uma igreja unida. E todos que se levantam contra a unidade terão o seu castigo merecido. Qualquer um que se levanta contra a unidade do corpo de Cristo, irmãos, se levanta para atrapalhar, se levanta contra, para falar um mal do mundo, terão o seu devido castigo. Paulo fala sobre isso aqui, porque a unidade da igreja é a perfeição da igreja de Cristo Jesus, como Cristo sendo cabeça, e por ser o cabeça, a igreja é o corpo, e tudo converge em uma perfeita harmonia, de maneira que a nossa a orientação para nós é para que mantemos a paz com todos, o vínculo da paz, a comunhão, a unidade, porque nesta unidade, como nós falamos aqui, Deus faz o quê, irmãos? Ele ordena a bênção. Então, todos que se levantaram contra a unidade da igreja, e se levantam até hoje contra a unidade da igreja, terão o seu devido castigo. E ele fala sobre isso aqui, não é o tema de hoje, mas nós vamos prosseguir aqui com uma introdução para você ver a importância dessa carta, a relevância dessa carta, para todos nós, e essa cidade.
o quão importante que era essa cidade na Ásia Menor. Então, vamos lá. Preste atenção aqui, dá para você acompanhar a leitura também comigo aqui, olha. Paulo, na sua terceira viagem missionária, se concentra 3 anos nessa cidade. Ele tinha saído de Corinto, que era a capital da província da Caia, e agora se desloca para essa cidade da Ásia Menor, que era a capital da Ásia Menor, uma grande cidade de mais de 300 mil habitantes. É um pouquinho maior do que, acho que, Valadares, né? Nós temos mais ou menos em volta disso aí, de uns 300, quase isso, não chega a 300 mil habitantes, não. Quanto? 280? Então, é um pouco maior, só que essa era uma cidade extremamente estratégica, aonde tudo convergia por ela, passava por ela, era um corredor. Então, Paulo, ele fica 3 anos lá nessa cidade. Era uma das cidades mais estratégicas do mundo, era o corredor do mundo. Nessa cidade havia uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo de Diana, a deusa dos Efésios. Então, uma das 7 maravilhas do mundo antigo estava lá em Éfeso, que era o grande templo da Diana, a deusa dos Efésios. Vamos lá. E esse templo, a construção era muito bela, com muito requinte e luxuosa. Tinha naquela região, e era um verdadeiro palácio de mármore, né, bordejado de ouro, 4 vezes maior do que o Panteão de Atenas. A cidade, embora uma grande metrópole, girava em torno desse templo, tudo girava em torno desse templo. Porque caravanas vinham do mundo inteiro para visitar este lugar. Né? Podemos dizer que era um lugar turístico religioso. Então, vinha pessoas do mundo inteiro para poder conhecer aquele templo lá. Assim como até hoje, né, as pessoas vão em Jerusalém para poder conhecer, e o turismo é muito forte em Jerusalém. Em Dubai, por exemplo, o que é forte lá é o turismo. Tudo que é feito é para atrair pessoas do mundo inteiro para poder ir para lá. Este templo era esse que chamava as pessoas para essa cidade. Era uma espécie de turismo religioso. A ponto dos nichos do templo se tornarem souvenirs que aqueciam o comércio da cidade. Além de ser uma cidade idólatra, era também uma cidade marcada pela feitiçaria e ocultismo. Então, tudo isso trouxe idolatria para aquela cidade, mas também não só a idolatria, ela era marcada pela feitiçaria e pelo ocultismo. E o que mais impressionava é que, talvez em nenhuma outra cidade, vemos a marca do poder do Evangelho como na cidade de Éfeso. Apesar de a idolatria ser imensa, a feitiçaria e o ocultismo ser exagerado lá, mas olha só, em nenhuma outra cidade nós vemos a marca do poder do Evangelho como esteve lá em Éfeso. Porque o problema da igreja nunca foi, irmãos, com o mundo espiritual. O problema da igreja nunca foi com a feitiçaria, com o ocultismo, com a idolatria, nada. O problema da igreja não é nem contra o diabo, porque a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O problema da igreja, ele muitas vezes se torna internamente o pecado. Esse que é o grande problema. Aqui, uma cidade extremamente idólatra, feiticeiros, ocultismo, tudo que você possa imaginar de magia, tinha nessa cidade, mas era lá aonde o Evangelho crescia, e ali era como se fosse um berço, um nascedouro de muitas igrejas. Ali que o Evangelho foi proliferando e a igreja foi sendo dissipada em todas as regiões. Paulo, ficando ali 3 anos, sem os recursos da comunicação que nós temos hoje, impacta de tal maneira uma cidade de 300 mil habitantes, que a cidade muda profundamente. O que é um homem em detrimento a 300 mil habitantes, irmãos? Sem a comunicação que nós temos hoje, sem aqui os recursos que nós temos hoje. Um homem cheio de Deus,
entendendo o seu propósito aqui na terra, sem medo, com ousadia, ele foi capaz de impactar uma cidade com cerca de 300 mil habitantes, de uma forma extraordinária. Paulo, ele havia entendido quem ele era em Cristo Jesus aqui nessa terra, ele tinha uma identidade, mas também ele havia entendido quem ele era no reino espiritual. Ele tinha uma identidade no mundo espiritual, por isso que ele já não temia nada e nem ninguém. O poder do evangelho que ele carregava, ele não tinha medo, ele ia, ele não perdia tempo, ele não ficava passando o tempo, perdendo, não, tudo era um motivo para ele disseminar o evangelho, pregar o evangelho. Ele chega a dizer assim, olha, não importa de que maneira o evangelho seja pregado, o importante é que ele seja pregado, porque até nas suas prisões, o evangelho, ele era pregado, porque quando ele chegava diante do tribunal, ele tinha oportunidade de falar o porquê que ele estava sendo preso, e aí ele vinha falando o quê? Evangelho, ele vinha citando o evangelho, não é isso? De maneira que quem estava ali, não era mais inocente, porque eles estavam escutando o poder de Deus, o evangelho que estava sendo dito por ele, assim como Estevão, quando foi apedrejado. Lembra lá de Estevão? Uma das coisas que impactaram o apóstolo Paulo, se você ler lá Atos capítulo 7, você vai ver que Paulo, que era Saulo até então, ele foi um dos que segurou a capa daqueles que estavam apedrejando Estevão. Ele estava ali, vendo Estevão ser apedrejado por causa de quê, irmãos? Por causa da palavra. E aí, Estevão teve a oportunidade de falar, e ele veio discorrendo desde lá de Gênesis, ele veio falando de Abraão, de Isaac, Jacó, Moisés, ele veio falando tudo, um longo discurso, capítulo 7. Traz para nós revelações que no próprio livro de Gênesis, às vezes, não tem, e lá tem preciosidades, porque o discurso de Estevão, ele foi falando tudo, até chegar em Cristo Jesus. E ele estava sendo morto porque ele cria em Cristo Jesus, no Cristo ressurreto. Então, essa fala dele fez com que todos que estavam ali com as pedras nas mãos para poder atirar contra ele, não fossem mais inocentes, porque eles estavam ouvindo o evangelho. E é tão forte isso que Saulo estava ali, e ali ele foi impactado por aquele testemunho, de tal forma que já no capítulo 8, no capítulo 9, você vai ver a transformação na vida de Saulo, que passa a ser o apóstolo Paulo. Ou seja, o coração já estava se derretendo diante das verdades do evangelho. Então, é por isso que ele fala, não importa de que maneira o evangelho seja pregado, se é com a minha prisão, com a minha morte, não interessa, eu estou aqui para cumprir um propósito. Olha, se cada crente entendesse o seu propósito aqui e não perdesse tempo, esse mundo já estava todo evangelizado. Porque um homem sem comunicação nenhuma, sem veículo, era tudo à base de navio, de barco, a pé, cavalo, não tinha as facilidades que nós temos hoje. Ele conseguiu influenciar uma cidade de 300 mil habitantes. Olha só, primeiro, o comércio da idolatria entrou em colapso. Vou voltar um pouquinho para você entender. Paulo ficando ali 3 anos sem os recursos da comunicação que nós temos hoje, ele impacta de tal maneira uma cidade de 300 mil habitantes, que a cidade muda profundamente. Paulo mexeu na economia da cidade, Paulo mexeu na estrutura da cidade. O comércio da idolatria entrou em colapso. As pessoas que estavam indo para idolatrar o templo, ou a deusa do templo, entrou em colapso, parou com aquilo, desarticulou essa venda de nichos do templo, as coisas que estavam sendo vendidas, que era baseada em idolatria, começou a cair, teve uma queda. Segundo, o ocultismo entrou também em colapso, porque as pessoas iam se convertendo e queimando em praça pública esses livros de magia. Em praça pública, eles estavam pegando os seus livros de magia, que não era barato, é como se fosse, irmãos, hoje um iPad, é caro, livro caro.
Eles estavam pegando agora, porque eles haviam se convertido, eles estavam agora pegando esses livros de magia e queimando em praça pública. Trazendo um colapso aqui, pode voltar um pouquinho, por favor. Trazendo esse colapso aqui também para o ocultismo, para a magia e para a feitiçaria, por causa do poder do Evangelho. Irmãos, o Evangelho por si só, ele é poderoso. O Evangelho por si só, ele é poderoso. A simples leitura da palavra, se o seu coração estiver aberto, ela é poderosa para mudar a sua realidade. Não precisa de tantas coisas como as pessoas acham que precisam de ter para poder sair falando, sair pregando. Eu preciso daquilo. Não, precisa de um coração verdadeiro, ardendo em amor por almas. E aquilo que saiu de você, advindo da palavra, terá o poder de penetrar o coração das pessoas. Porque quando há verdade e amor, não há nada que resista. Paulo, ele havia entendido isso. A cultura havia mudado, a economia havia mudado, as coisas estavam mudando naquela cidade, por causa de um crente, de um apóstolo, que estava ali e havia entendido o seu propósito. Aonde Paulo chegava, irmãos, ele dava um colapso na economia. Lembra lá em Atos? Quando ele ia mais Silas para poder orar, e aí tinha uma menina que falava assim, olha, esses aí são homens de Deus. Lembra ou não? Pode ouvir esses aí é um homem de Deus, falando dele, de Silas, dos que estavam indo orar. E aí chegou um dia, por 3 vezes, Paulo chegou e chegou lá e não aceitou aquilo. Era verdade, Paulo era um homem de Deus, juntamente com os outros. Mas a menina tinha um espírito de adivinhação. Espírito de adivinhação, irmãos, não é espírito de Deus. É maligno. Por mais que ela estava falando a verdade, a fonte não era verdadeira. E Paulo não aceitou aquilo. Paulo foi lá, expulsou o demônio daquela menina. Só que aquela menina tinha senhores, pessoas por detrás dela que ganhavam dinheiro com a adivinhação dela. Ou seja, ela era como se fosse uma espécie de funcionário de alguém que estava usurpando daquela adivinhação daqueles demônios. E quando Paulo expulsa o demônio daquela menina, o que acontece? Ele mexe também com a economia. E aí, por causa dessa libertação, é que ele e Silas foi chicoteado em praça pública, nu, e foi preso. Por causa disto aí. Porque ele não temia os homens. Por causa dessa libertação, ele foi ser chicoteado em praça pública. Ou seja, aonde Paulo chegava, irmãos, havia uma marca, havia um diferencial. As coisas não eram mais mesmas, porque ele, aonde ele colocava os seus pés, as coisas mudavam ao seu redor. A limpeza começava, a luz chegava, até porque nós somos o quê? Luz, não é isso? Somos luz, e aonde a luz chega, as trevas, elas saem. Então nós precisamos de entender e parar de brincar, e parar de perder tempo. Ou seja, parar de perder tempo. Porque nós temos uma missão, nós temos um propósito, nós carregamos um reino. E este reino não pode ser representado de qualquer forma, de qualquer maneira. E Jesus disse assim, olha, que por causa da nossa luz, está lá em Mateus capítulo 5, por causa da nossa luz, que vai brilhar, nós vamos apresentar o Pai para as pessoas. As pessoas só irão conhecer o Pai através de nós, através dos nossos testemunhos. Então, começaram a queimar os livros em praça pública. Isto, próxima tela. Terceiro, as pessoas convencidas de pecado vinham denunciando publicamente as suas obras. Olha que coisa. A palavra de Deus, irmãos, de tal forma que as pessoas começaram a confessar, denunciar publicamente os seus próprios erros. E isto é evangelho, arrependimento, não é isso? Quebrantamento. Era isso que estava acontecendo. Quarto, olha só, lá no texto de Atos 19, a palavra de Deus
diz que lá em Éfeso a palavra prevalecia. Mais do que isso, por ser uma cidade estratégica e plantando Paulo uma igreja estratégica, esta igreja estratégica vai se tornar instrumento de Deus nas mãos do apóstolo Paulo para plantar igrejas nas outras cidades da província da Ásia Menor. Paulo planta a igreja em Esmirna, que você lê aí, Apocalipse, em Pérgamo, tudo de lá, a partir de lá. A segunda maior cidade da Ásia, em Tiatira, em Sardes, em Filadélfia, em Laodiceia, Hierápolis, Colossos, tudo a partir de Éfeso, para você ver a importância dessa cidade. De tal maneira que esta igreja de Éfeso passa a se tornar a igreja mais estratégica do Novo Testamento, superando Jerusalém, superando Antioquia na Síria. Ela passa a ser a igreja mais estratégica, superando até a de Jerusalém. Próxima tela. Essa cidade é tão importante, é que é dessa cidade que Paulo escreve. Paulo escreve as suas cartas à igreja de Corinto, como eu falei antes. É dessa cidade que João o apóstolo, vai escrever o evangelho de João e as suas 3 epístolas. É dessa cidade que vai se fixar, humanamente falando, Timóteo, né, como sendo o seu sucessor, que foi pastor, o sucessor de Paulo na igreja de Éfeso. Mais tarde, esta igreja é pastoreada pelo próprio apóstolo João, que vai cuidar de Maria, mãe de Jesus, na sua velhice, e Maria vai morar com o apóstolo João em Éfeso. Olha para você ver como que essa cidade ela é tão marcante em toda a palavra. Acabou, tem mais? Então, depois que Paulo fica ali 3 anos, estabelece aquela igreja, ele vai para Jerusalém, ele é preso em Jerusalém, ele é levado para Cesareia, fica 2 anos em Cesareia preso, depois ia chegar a Roma, fica mais 2 anos preso, e é de Roma, dessa primeira prisão, que Paulo escreve essa carta aos Efésios. Olha só para você ver, em Roma, preso, que ele escreve a carta aos Efésios. Mas lá em Efésios é que ele escreve a carta aos Coríntios. De todas as cartas de Paulo, é essa a carta mais eclesiológica, ou seja, é a carta que mais trata de doutrina da igreja. De certa forma, é uma irmã gêmea de Colossenses, que é a carta que mais trata da pessoa de Cristo. Então, se Colossenses foca Cristo, Efésios foca a igreja. Se Colossenses foca a cabeça, Efésios foca o corpo de Cristo. Mais uma? Ou acabou? Acabou? Entenderam aqui, irmãos, a importância de falarmos um pouquinho dessa cidade para você entender a importância dessa cidade? Por que de lá surgiram tantas igrejas e como que o evangelho, através de um homem, foi impactando corações e vidas por ali, de tal forma que o evangelho foi crescendo, crescendo e crescendo cada vez mais. Coloca para mim aí Efésios capítulo 1, versículo 1, nós vamos fazer essa leitura. Eu quero pontuar aqui algumas coisas sobre este capítulo 1. Vamos lá? Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Sempre lembrando isso, não era ele que se intitulava apóstolo, né? Vontade de Deus, aos santos que estavam em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Versículo 2: graça e paz a vocês da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Olha só,
Paulo está dizendo que nós, por causa de Cristo Jesus, nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Tudo aquilo que é concernente à bênção espiritual, nós já temos, nós já fomos abençoados com isto. Mas é aquilo que eu acabei de dizer aqui. O que adianta você ter essa grandeza, mas você não tomar posse disto? Não é isso? O que adianta? Lá, acho que no versículo 9, nós vamos ler aqui, Paulo ele pede que Deus dê espírito de sabedoria. E para que ele pede espírito de sabedoria? Para que você entenda o que você tem. Para, entendendo o que você tem, você possa tomar posse e viver como quem é digno, como quem entendeu as grandezas do reino de Deus. Então, ele está dizendo, olha, nós somos abençoados com todas as bênçãos, nós não iremos ser, nós já somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É por isso que quem entende, irmãos, que é filho e que relaciona com Deus, não como Deus, mas como Pai, ele entende que ele é filho. O filho não precisa nem pedir as coisas para o pai. O pai, ele sabe das necessidades do filho, e o pai, ele sabe dar boas dádivas. Se os pais aqui terrenos sabem dar boas dádivas aos seus filhos, imagina o Pai celestial. Então, quem sabe que é abençoado com toda sorte de bênção espiritual aqui nas regiões celestiais, ele não vive como qualquer um aqui nessa terra. Ele não vive como qualquer um aqui nessa terra, em hipótese alguma. Muitas vezes nós estamos capengando, né, nós estamos mendigando, seja o que for, porque nós não entendemos ainda quem nós somos, aonde nós estamos e o que nós temos. Como eu sempre falo aqui na igreja, se você souber que lá na sua conta agora o governo depositou um dinheiro lá, não precisa ser muito não. Você arruma um jeitinho e vai lá pegar a fila e vai buscar ele. Sim ou não? Você vai lá buscar ele. Não vai ser transferido via Pix, você tem que pegar a fila. Você está lá. Você falta o serviço, você dá um jeito, você vai lá pegar. Agora, as bênçãos espirituais, que não pode nem comparar com isso aqui, nós temos, está à nossa disposição, e muitas vezes nós não fazemos conta disso. E aí vivemos uma vida sempre aquém daquela que nós deveríamos viver. Versículo 4, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, olha, para sermos santos e sem culpa diante dele em amor. Nós fomos escolhidos antes da criação do mundo, para sermos o que, irmãos? Santos e sem culpa. Como assim que ele nos escolheu para sermos santos e sem culpa? Através de Cristo Jesus. Por causa de Cristo Jesus, o Cordeiro, né, que morreu antes da fundação do mundo, nós fomos escolhidos, ou seja, todos aqueles que aceitarem a Jesus, ele se torna escolhido para ser santo e sem culpa diante dele. Não é uma escolha, uma eleição. Deus escolhe a Janine e Deus não escolhe a Marcele. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que em Cristo Jesus, todos que aceitarem a Jesus se tornam escolhidos para serem santos e sem culpa diante dele. E ele vai explicar isso mais à frente. Vamos lá, 5. Nos predestinou, olha, nos deu um destino antecipado, fala de antes. Então, ou seja, ele nos deu um destino antecipado para sermos adotados como filhos, por meio de quem? Então, a chave ali é Jesus Cristo. Quem aceita Jesus, ele se torna escolhido. Ele entra nessa eleição de Deus. Todos, sem distinção. Tanto judeu quanto gentio. E Paulo vai falar nessa carta que ainda não há mais distinção entre judeu e nem gentil, mas que agora é um só povo. No passado era um mistério, mas que foi revelado agora, em ser um só
povo por causa de Cristo Jesus. Então, ele nos predestinou, nos deu um destino antecipado para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então, Jesus, ele é o unigênito de Deus, ele veio como o unigênito, como o único filho de Deus, e ele subiu como o primeiro, o primogênito. Ou seja, ele é o primeiro, e todos aqueles que aceitaram a Jesus Cristo irão subir com ele. Ele é o primeiro, então ele abriu a porta para que aqueles que aceitarem Jesus Cristo também subam com ele em glória. Amém, irmãos? Entenderam isso aqui ou não? Estão entendendo isso aqui? Então, ou seja, por causa de Jesus, ele veio como o quê? Como filho. Sim ou não, Leandro? Jesus não veio como filho? Para que ele veio como filho nessa terra? Para revelar o Pai. Para revelar o Pai. Só veio como filho para dizer, eu sou filho. Se ele é filho, ele tem um pai. E em todo momento ele está dizendo, olha, eu vou para o meu pai. Ele está explicando que existe um pai. Todos os momentos de Jesus aqui na terra. E aí, quem aceita a Jesus se torna filho de Deus. Então, nós fomos adotados por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Por isso que Cristo é tudo. A salvação só é em Cristo Jesus. Salvação não está em ninguém, a não ser por Cristo Jesus. Porque Ele foi o único que morreu e ressuscitou para nunca mais morrer. Quando ele fala que ele é o primogênito dentre os mortos, irmãos, porque já existiam pessoas, Lázaro morreu e ressuscitou, só que Lázaro morreu de novo e acabou, foi para a glória. Jesus não, ele é o primogênito, primeiro a ressuscitar em um corpo glorificado e vive e reina para todo sempre. Então, em Cristo Jesus, Cristo é a chave de tudo. Não é Maomé, não é Confúcio, não é Maria, não é nada, não é Pedro, não é ninguém. É Jesus Cristo. Salvação é por meio de Jesus Cristo. Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. 6. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu graciosamente por meio do amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão das transgressões de acordo com as riquezas da sua graça. Olha o que nós temos em Cristo Jesus. Nós temos a redenção por meio do seu sangue e o perdão. Ele vai mostrar aqui o que nós temos em Deus, como Pai, em Jesus, e o Espírito, que é o selo, que sela tudo isso. Então, ele está dizendo, por meio de Jesus, por meio do seu sangue, nós temos o quê? A redenção. O que é redenção, irmãos? Alguém quer falar? Ninguém quer falar, não? Isto. Nós somos redimidos, nós somos resgatados. Então, nós temos a redenção por meio do seu sangue. O seu sangue nos redimiu. E o perdão das nossas transgressões. Olha que coisa gloriosa, porque eu não consigo alcançar o perdão por mim mesmo, ou por aquilo que eu faço, por aquilo que eu pratico, mas Jesus Cristo, em Jesus nós temos o perdão das transgressões, a redenção, de acordo com as riquezas da sua gloriosa graça. Versículo 8, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e todo entendimento. Ele nos fez conhecer os mistérios da sua vontade, de acordo com o bom propósito que estabeleceu em Cristo. Olha o que o Pai fez, volta lá, faz favor. Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, de acordo com o bom propósito que estabeleceu em Cristo Jesus. Então, por causa de Cristo, o Pai fez com que nós conhecêssemos o mistério da sua vontade. A vontade de Deus é que
o homem se salve, seja salvo. 10. Isto é, de fazer convergir em Cristo, olha, todas as coisas no céu e na terra, na administração da plenitude dos tempos. Você está muito rápido, hein? Só um minutinho. Então, olha só, volta para o 9, por favor. Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, por causa do propósito de Cristo. E o mistério da sua vontade, vai, o 10. Convergir em Cristo todas as coisas, nos céus e na terra, na administração da plenitude dos tempos. 11. Nele fomos também feitos herdeiros, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Então, nele fomos também feitos herdeiros. Nele nós fomos feitos herdeiros, tendo sido, por causa de Cristo Jesus, tendo um destino antecipado, conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. A fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Alguém quer falar alguma coisa, mas perguntar? Eu até anotei algumas coisas aqui, mas eu vou ler mesmo os versículos do capítulo 1. Talvez na próxima quarta a gente pontua aqui essas anotações que eu fiz aqui como anotação. Estão entendendo aqui, irmãos, a grandeza? Estão entendendo a profundidade, a vontade de Deus? Sim ou não, irmãos? Estão entendendo? Que por causa de Cristo Jesus, nós temos um destino, Ele é a porta de entrada, e é só por Ele, por intermédio dEle, e através de Jesus nós conhecemos todas as grandezas do Pai, nós conhecemos a vontade do Pai, nós conhecemos a vontade na sua plenitude, na sua vontade perfeita, no tempo perfeito, nós conhecemos tudo por causa de Cristo Jesus. E por causa de Cristo Jesus nós somos herdeiros, e ele vai dizer à frente, co-herdeiros também em Cristo Jesus. Herdeiros no sentido de que nós herdamos aquilo que é do Pai, mas co-herdeiro, nós herdamos aquilo que Cristo também adquiriu. Então somos co-herdeiros em Cristo Jesus. Então é uma dupla herança para nós espiritual. Sim? Então, alguns pontos importantes que vale ressaltar como ensino para todos nós, né? O início da mudança que houve na cidade, isso é algo muito forte que nos ensina que a conversão realmente ela exige uma postura diferente. Os irmãos os cidadãos de Éfeso, que a partir do momento que se convertem a Cristo, eles entendem esse caminho, e o que foi ensinado hoje é que eles destruíram aquilo que ligavam eles aos altares de ocultismo e de feitiçaria. Então, aquelas pessoas queimaram em praça pública os livros que eram não só algo que tinha valor financeiro, mas também era uma ligação, era um altar que os conectava com aquelas entidades, com aqueles demônios que acontecia, né? A cidade ela era uma cidade promíscua por causa do templo de Diana, assim também como acontecia com Corinto. A promiscuidade maior havia em Corinto, mas através da adoração a Diana havia muita imoralidade também.
Então, eles tomam atitudes radicais, porque isso é necessário, isso não é ensinado mais. Então, é importante a gente ver esse ensinamento e entender que, a partir do momento que eu entrego a minha vida a Cristo, eu tenho que trazer para aquilo que aconteceu na minha consciência, que é o meu espírito foi acordado, despertado pelo poder do Evangelho. Então, peraí, tem que haver mudança. Então, eu não vou me manter conectado com aquilo que me prendia. E eles confessaram em praça pública, isso me chamou muita atenção. Porque há cura quando isso acontece. Então, isso é uma declaração pública, né? E aí, outro ponto importante sobre destino. No dia que lecionei para as irmãs, porque também estávamos estudando a carta de Efésios com as irmãs na escola dominical. Quem não tem vindo na EBD está perdendo, né? Então, precisamos continuar no processo de aprendizado. Mas uma das coisas foi, esse texto, ele apresenta o destino, que é o versículo de número 4, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos sem culpa diante dele. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o seu bom propósito, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu graciosamente por meio do amado. Então, aqui é um estabelecer do que é a nova vida em Cristo. É um destino. É a predestinação, né? O que fomos, em amor nos predestinou para ser adotados como filho, nos diz que o nosso destino, a partir de agora, é ser filho. E aí tem um critério nesse destino. Quais são os critérios? Ser santo e viver sem culpa diante dele. Então, eu só percorro esse destino que foi antecipado, que foi me mostrado pela revelação de Cristo. Por isso que fomos predestinados em amor no Filho, para sermos filhos. Esse destino, agora, ele é vivido nesses crivos apresentados por Paulo aqui. Uma vida de santidade sem culpa. Porque a culpa me faz retroceder do meu posicionamento como filho. A culpa o tempo inteiro me deixa com dúvida se eu sou filho ou não. E isso me tira do destino. E isso me tira. Então, a conversão não é eu mudar a minha rota? Então, peraí, eu achei uma nova rota. Eu entendi que eu fui predestinado. Então, peraí, me foi apresentado um destino antecipado. Isso significa predestinação. É a apresentação antecipada de um destino. O meu destino, versículo de número 5, é a minha adoção como filho. Sou filho. E os critérios também é apresentado no versículo 4. Para sermos santos, sem culpa. Porque isso já foi o plano de Deus antes da criação do mundo. Então, era isso que eu queria compartilhar com a igreja. É importante, irmãos, porque, como é a palavra que está sendo lida, ela vai, a palavra ela é viva, e ela vai linkando coisas no coração de quem está ouvindo. Por isso que é importante falar e participar. Não sei se você tinha levantado a mão antes ou não, mas eu não vi, mas era extremamente importante a fala, né? Porque mostra aquilo que Cristo fez, mas a nossa postura diante disso também. Porque não adianta nada você receber, aliás, ter o direito de receber, e é muito confundido isso hoje em dia, porque as pessoas acham que o simples fato de estar na igreja, elas já fazem parte desta herança, e não é, porque igreja, como instituição, não salva ninguém. É necessário que haja uma transformação realmente, né, pessoal, individual, porque essa transformação, elas serão a evidência de que realmente eu aceitei a obra que está à minha disposição, aquilo que Cristo fez. Isso é traduzido nas minhas ações, que elas passam a serem totalmente diferentes. Quando Paulo fala que quem mentia, não mente mais. Não é isso?
Quem roubava, não rouba mais. E assim por diante. A evidência é justamente essa transformação na vida do indivíduo que precisa de acontecer e que é um processo, irmãos. Ele é um processo que precisa de dar início. A conversão é mudança de rota. Você está indo para uma direção, você muda completamente e volta, e converge para aquilo que é certo. Isto é a conversão. Então, a transformação ela precisa de acontecer, porque não dá para você adorar dois senhores. Não dá para você ter um altar, dizer que tem um altar de adoração, mas tem um altar aí no seu coração que adora demônios, né? Que adora outros deuses. Nós falamos aqui domingo sobre o bezerro de ouro que foi construído. O bezerro, na verdade, o ouro era o deus daquele povo. O bezerro só era uma caricatura, mas o deus deles era o ouro, era o dinheiro. Entende? E aí, quando Moisés está demorando lá em cima, o que acontece? Não sabemos o que aconteceu com este Moisés, é um desprezo à sua liderança, e aí constrói para si um Deus próprio, que pode carregar, que pode ser conduzido, ou seja, não houve transformação no coração daquele povo. Na menor possibilidade de dificuldade, já foi revelado o que havia no coração deles. Eles haviam já caminhado cerca de quase 90 dias no deserto, foram libertos do Egito, experimentaram de milagres, de livramentos da parte de Deus, ou seja, eles estavam como em comunidade, como se fosse igreja, caminhando pelo deserto, participando das mesmas bênçãos espirituais, como o apóstolo Paulo fala, 1 Coríntios capítulo 10, foram batizados no passar do mar, enfim, bebendo da água espiritual que era Cristo, tinha tudo, mas a conversão ainda genuína não havia acontecido. E aí, quando teve uma dificuldade no tempo de não saber esperar, eles foram reprovados no processo do tempo. Deus ele usa o tempo para poder trabalhar em nós, e eles foram reprovados no processo do tempo. Enquanto naquele mesmo tempo Moisés estava se enchendo de Deus, eles estavam aqui criando deuses para si. Ou seja, foi revelado o que havia no coração deles. O altar, a idolatria, a mamon, não tinha sido arrancado do coração deles. E foi manifesto, porque será manifesto, não adianta. Mais cedo ou mais tarde será manifesto o coração. Mais cedo ou mais tarde o pecado será revelado. A Bíblia fala que não há nada oculto que não seja revelado. Mais cedo ou mais tarde o altar, que não é para Deus, ele será revelado. E, de fato, foi revelado. Então, para nós fecharmos aqui, não parar aqui no 12, o tempo já nos permite mais, mas é entender que não adianta você saber a herança que você tem, se, primeiramente, você não se enquadrar nos requisitos para receber essa herança, que é através de Jesus Cristo, que é através da conversão genuína. Através da conversão genuína. Segundo lugar, não adianta você saber que tem, converteu, mas não tomar posse disso também. É a mesma coisa de não ter nada. Não adianta estar guardado sem usufruir daquilo que está ali à sua disposição. Então, é para nós tudo aquilo que Jesus, como foi cantado aqui, conquistou na cruz, é direito nosso. Amém, irmãos? É direito nosso. Direito nosso. Se é direito, você precisa tomar posse. E para tomar posse, tem um caminho a percorrer. Tem entregas para serem feitas. E tem bagagens para serem jogadas fora. Senão, não dá. Senão, não adianta você, eu tenho isso, mas você nunca usufruiu daquilo que você tem. É igual a pessoa que tem dinheiro, já viu isso? Mas ele está guardado o dinheiro. Ele só fica feliz em saber que ele tem um dinheiro, mas ele não usa o dinheiro nem para comer uma bala, um picolé. O que adianta?
Ele não usufrui do dinheiro, está lá, guardado. Ele fica olhando, é um Deus, ele fica olhando, orando. Uau, eu estou aqui. Se eu precisar acontecer alguma coisa, eu tenho recurso. Está ali confiando naquele trem ali. Quantas pessoas, irmãos, quantas pessoas, se você olhar na internet, você vai ver aí, que morreram e enterraram o dinheiro e foram achados o dinheiro que não tem valor mais. Guardou o dinheiro no lugar e nunca usou o dinheiro e ficava ali contentando só em saber que tem e está guardado, morreram, não usufruiu e ninguém usufruiu, foi depois que foi descobrir que tinha lá dinheiro lá guardado, tesouro lá guardado. Então nós precisamos de, em sabendo o que nós temos, nós precisamos de percorrer o caminho necessário para alcançarmos aquilo que é direito nosso, que está à nossa disposição, para não vivermos mais como mendigos espiritualmente. As nossas orações, irmãos, elas não deveriam ser petições. Elas não deveriam ser petições, porque o Pai sabe dar boas dádivas aos seus filhos. O Senhor é o meu pastor, e por Ele ser o meu pastor, as minhas necessidades não será o meu Senhor. Ou seja, as minhas orações, elas precisam de ser declarações do quê? Da palavra, do que a palavra diz a meu respeito. Só declarar o que a palavra diz ao seu respeito. Porque tudo aquilo que for concernente, para a sua vida espiritual e material, nós lemos aqui, Paulo dizendo que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Todas as bênçãos espirituais, nós já temos isto. E o que revela o Pai, o que revela o Deus que nós servimos, a evidência está na nossa vida, naquilo que nós somos, naquilo que nós nos tornamos, nas obras que nós fazemos, né, naquilo que, na transformação que aconteceu no nosso caráter. E, sobretudo, também uma vida digna, porque nós somos filhos do Rei, irmãos. Amém, irmãos? Amém ou não? Nós somos filhos do Rei. Somos filhos do Rei. Nós só não estamos melhores, não é porque Deus não quer, é porque você ainda não entendeu alguma coisa ainda concernente àquilo que você tem como direito no mundo espiritual. Paulo fala que não há mais judeu e não há mais gentil, é um povo só. Mas você nunca vai ver um judeu mendigando. Você nunca vai ver um judeu passando necessidade, precisando de dinheiro. Nunca. Você nunca vai ver. Pelo contrário, as maiores riquezas do mundo estão nas mãos dos judeus. Os bancos nos Estados Unidos, em Nova York, os mais prósperos são judeus. E nós somos um povo só espiritualmente. Espiritualmente. Qual que é o segredo? É porque ele nasceu, ele é judeu? Não. Não tem mais essa linhagem. É um povo só. Em Cristo Jesus é um povo só. É um povo só. Agora, o povo judeu, ele é fiel em tudo. Em tudo que ele recebe. Se ele ganhar um sapato, ele olha o preço do sapato que ele ganhou, o sapato custou R$500, ele dizima R$50. Se você acha que dízimo não faz efeito, sinto muito. Olha para o judeu e vê o quanto que eles são prósperos. Então, existem áreas na nossa vida que elas estão travadas, porque nós não cremos, nós não acreditamos e deixamos de usufruir. E ficamos aqui, sobrevivendo, capengando, né? Sobrevivendo, dia após dia. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé para nós orarmos. A Ausilana vai falar uma frase que ela ouviu aqui hoje. E nós vamos orar. Quarta-feira que vem nós vamos dar sequência, irmãos, aqui
essa carta aos Efésios. Se você colocar isso aqui em prática, decidir tirar os altares de outros deuses, você pode ter certeza que sua vida nunca mais será a mesma. Nunca mais será a mesma. Deus tem prazer em destravar a sua vida, irmãos, desbloquear a sua vida. Só que há toda a espera, toda a tribulação, tudo isso é um processo, todo processo é um teste para apurar o seu caráter. O caráter apurado, ele aprova você diante de Deus. Os dons que Deus te dá não te aprovam diante de Deus. Os dons não te aprovam diante de Deus. Porque vai chegar naquele dia, pessoas dizendo, só em teu nome, eu fiz isso, eu expulsei, eu curei, não te conheço. Porque dom não te autoriza a entrar no céu. Mas caráter, sim. Então, todo o processo que nós passamos é para adquirirmos este caráter aprovado, como Paulo fala com Timóteo lá, caráter aprovado. Todo esse processo, enquanto o caráter não estiver aprovado, que tem tudo a ver com a maturidade, você não está apto para receber coisas grandiosas. Coisas grandiosas não ficam na mão de meninos. Não fica na mão de meninos. Coisas preciosas não ficam na mão de meninos. É por isso que há uma necessidade urgente de crescer espiritualmente. Amém? Fala a frase, meu amor. Não, é porque o bezerro só foi construído porque os brincos, as joias, os colares não foram santificados a Deus. Então o povo entendeu que era seu. O ouro que Deus falou para eles quando eles estavam saindo do Egito. Deus falou com eles, olha, peçam. E eles saíram de lá carregando coisas, porque Deus falou isso no momento que os arrancou do Egito. E como eles não haviam entendido que aquilo não era deles, não era deles, mas sim de Deus, na primeira oportunidade eles construíram um bezerro de ouro porque eles acharam que aquilo era deles. E a frase que eu ouvi hoje que me impactou muito, de uma adoradora que é referência no mundo inteiro, é Stephanie, o sobrenome eu não sei falar. Ela falou algo que me chamou muita atenção. Que tudo aquilo que eu tenho que não é devolvido para Deus, cedo ou tarde, Satanás pode requerer aquilo, se eu não devolvo. Porque a minha vida, eu sou um altar. E se tudo que eu tenho, quando você fala do povo judeu, é porque depois de muito tempo eles aprenderam, né? Depois de muito tempo. Para isso precisou vários e vários opressões, inimigos saqueando, oprimindo. E aí o último cativeiro preservou uma tribo, a tribo de Judá. E nunca mais eles negociaram o princípio de consagrar a Deus o que é de Deus. E aí essa frase me impactou. Se eu não consagro a Deus, cedo ou tarde o inimigo vai roubar. E foi o que aconteceu com o povo de Israel. Eles não recuperaram aquele ouro, mas foi entregue a um ídolo morto, que foi o bezerro. Amém. Entenderam, irmãos? Amém. Então vamos orar. Sexta-feira, o nosso culto de libertação. Domingo pela manhã, 9h, da Escola Bíblica Dominical. E à noite, nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado por essa noite, pela tua palavra, ó Deus, que por si só, ela traz vida aos corações. E que essa palavra continue, ó Deus, a borbulhar nos corações em nome de Jesus. E que possamos, ó Deus, deixar fora os deuses, ó Deus, dos nossos antepassados. Porque há muitos que carregam ainda, ó Deus, os deuses dos seus antepassados. Não adora uma imagem, mas insiste em ter um comportamento do pai, da mãe, do avô, da avó, que de alguma maneira também é um Deus, é um altar. E Josué disse que para entrar na terra prometida, é necessário deitar fora os deuses dos seus antepassados. Porque tem que ser com integridade e com fidelidade. Porque é o que o Senhor requer de nós.
em nome de Jesus. Leve cada um em paz para o seu lar. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Que o grande amor do nosso Deus e Pai, que a graça redentora de Cristo Jesus e as manifestações do Espírito Santo de Deus reinem em cada coração, agora e para todos sempre, todos digam amém. Não saia sem